Sejam bem-vindos ao MABcast, o podcast oficial do Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB, do NASP. Aqui nós exploramos a riqueza da arqueologia bíblica e da história, dialogando com a teologia, criando um espaço de reflexão sobre os textos bíblicos. Você me conhece, eu me chamo Igor, sou um dos historiadores do MAB, e hoje eu gostaria de apresentar um dos convidados e co-hosts do MAB agora, o Daniel Oliveira. Ele é teologando, estudante de teologia e missionário, gente. Já teve algumas experiências mundo afora, não só na Europa, mas como também no Líbano. E hoje ele está comigo aqui e vai apresentar o nosso convidado. Oi, gente, tudo bom? Nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é licenciado em História pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui no NASP, mestrando em História pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e graduando em Teologia, junto comigo, pelo NASP. Ele foi redator da Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, ele é historiador do Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB. Então, ele está junto com a gente na nossa equipe. Ele é pesquisador do Grupo de Estudos da Antiguidade e do Laboratório de Estudos em Cultura e Arte. Desenvolve pesquisas nas áreas de ensino, de história e historiografia. História da educação, patrimônio cultural, história da vida privada e muitas outras coisas. Museologia. O que mais você faz, Sérgio? Bom, o nosso convidado é o Sérgio Henrique, o nosso coordenador administrativo do MAB. E, Daniel, ele já é mestre em História Social. Ele já é mestre. Já, tá desatualizado já foi aqui. qualificado. Já é mestre. Eu vou atualizar. Tudo bem, gente? Que bom estar aqui nesse espaço que tem cumprido muito bem a sua função, que é de comunicar um conhecimento arqueológico, bíblico, de qualidade, o MAB. E é a primeira vez que estou aqui, muito obrigado pelo convite. Espero que se torne uma figura carimbada, Sérgio. Então, Mais vezes, venha mais. Conte comigo, eu estarei à disposição. Hoje, para falar de um tema que fui apaixonado, recentemente, e espero voltar sim outras vezes para que junto a gente possa ter esse espaço de diálogo, de conversar sobre esses assuntos muito interessantes sobre o mundo bíblico, o mundo antigo, história, arqueologia, algo tão fascinante. E o nosso episódio de hoje, Daniel e professor Sérgio, se destaca talvez por ser um dos livros mais profundos e teologicamente rico do Novo Testamento, o Evangelho de João. Diferente de outros evangelhos, o Evangelho de João nos convida a entender um pouquinho mais sobre a identidade de Jesus o Cristo. Ele é chamado por Clemente de Alexandria como o Evangelho espiritual. Diferentemente dos outros evangelhos que apresenta, de certa forma, a biografia greco-romana de Jesus, o Evangelho de João ele traz aspectos singulares que serão explorados nesse podcast. É um texto cheio de simbolismo, riquíssimo de alusões ao Antigo Testamento. É um texto que é muito rico e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho com o professor Sérgio. Pensando nisso, professor Sérgio, qual é a passagem, o texto que nós vamos ler e introduzir o MABcast de hoje? Olha só, o nosso MABcast hoje, ele traz em exposição, agora vou falar de maneira pessoal, o melhor dos evangelhos da Bíblia. Ousado. Ou aquele que mais faz apaixonados, pessoas apaixonadas, que é o Evangelho de João. Neste primeiro momento, a ideia é que a gente juntos aqui apresente este livro, o Evangelho de João, como sendo um livro singular e que a gente consegue extrair significados, novos sentidos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que não há nenhum demérito entre os outros evangelhos ou os outros livros, claro, né? O livro de Marcos é sensacional, o livro de Mateus, Lucas. Mas, como eu disse, eu acredito que o Evangelho de João, ele é o que mais cativa. Te cativa. Um exemplo, né? Se você pensa um personagem bíblico favorito, muitos falam Davi, outros falam Moisés, outros falam Abraão. E para alguns, o Evangelho de João é o livro favorito nesse sentido também, né? Mas fala pra gente desse encantamento aí, os detalhes dele. Pois é. Eu acredito que vai ser interessante a gente aqui
dar um panorama geral deste livro. E a ideia é que a gente termine essa nossa conversa instigando os nossos ouvintes a correr para o Evangelho de João e lê-lo. Colocar como fila de prioridade da leitura dos livros, pois ele apresenta Jesus, né, de uma forma muito singular, muito diferente dos outros evangelhos. Cada um tem a sua particularidade, o seu propósito definido, o seu objetivo. Mas a ideia é que a gente fale deste livro com uma paixão e esmero grande, que a gente consiga fazer com que a pessoa queira ler este livro, que é o Evangelho de João. Professor Sérgio, então, antes de eu começar a ler um livro, geralmente eu tenho o ensejo, a motivação de ler o prefácio, para entender do que vai se tratar o livro. Eu tenho a iniciativa, talvez, de ler um pouco mais do contexto do que o livro foi escrito, entender mais sobre as dimensões, a estrutura do livro. De que modo a gente compreender a estrutura de João, a data de quando ele foi escrito, pode nos ajudar a ser orientado na leitura do texto? Então, essa primeira parte, né, desse nosso programa, falando desse que a gente chama na língua portuguesa, né, no estudo de texto, você precisa saber antes da obra, né, conhecer o autor, conhecer os seus propósitos, e isso vai fazer com que você extraia significados mais complexos, mais profundos. E eu acredito que a gente pode aplicar isso para a leitura do texto bíblico. Sabendo o seu propósito, o background, né, o contexto histórico-cultural, nos dá um pano de fundo, nos dá um vislumbre maior e a gente consegue extrair novos significados. No caso do Evangelho de João, é interessante a gente saber que ele é o último livro, segundo alguns teólogos, historiadores acreditam, a ser escrito da Bíblia, né? Ele é o último livro a ser escrito, ele é escrito para uma geração que não viu, não ouviu e não esteve no mesmo tempo, no mesmo recorte histórico e geográfico que Jesus. Então, a maneira como João descreve, a maneira como João coloca as palavras, tem um objetivo claro de apresentar esse Jesus que transformou a vida dele para pessoas que não viveu na mesma época de Jesus. Então, é um esforço que João faz em apresentar Jesus da melhor forma, fazendo inclusive conexões com o Antigo Testamento, trazendo símbolos que pode deixar a mensagem mais clara. Então, acho que, Daniel, saber que o livro é escrito para uma geração mais distante, né, falando de tempo de Jesus, é algo que pode já nos dar bons pressupostos, né? Então, isso já deixa a gente cheio de expectativa como leitor. Afinal, a gente está tendo uma leitura que é para uma segunda geração das pessoas que não viram, das pessoas que não foram tocadas, das pessoas que não presenciaram o milagre de Jesus Cristo na Terra, mas sendo o último livro da Bíblia a ser escrito, possivelmente você espera, né, as últimas palavras, né, do livro sagrado, o que isso quer nos dizer de alguma forma. Então, já enche os olhos, né? Muito interessante. Professor Sérgio, nós vamos ler, correto, a passagem em João capítulo 1? Exatamente. No livro de João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, nós iremos conseguir identificar várias dessas ações que João faz para apresentar esse Jesus que é diferente de todos os outros homens que já existiram. Então, de maneira muito intencional, João escreve sobre esse Jesus que pode transformar e dar vida de verdade. E é o que João expressa no seu livro. No capítulo 20, versículo 30, ele deixa claro por que ele escreve, por que ele apresenta este texto. Qual o propósito do livro? Qual o propósito do livro?
E segundo o próprio autor, ele diz no versículo 30: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o leitor encontrará na narrativa de João Jesus sendo o Filho de Deus, que dá vida a todos que creem em seu nome. É interessante que o livro de João, e dando talvez um spoiler para o leitor, ele tem uma gradação, Daniel. Ele começa com vários milagres, e é interessante perceber que João ele não brinca só com as palavras, mas também com tudo que está sendo retratado e com a escolha do que ele está relatando. Então, não há toque na maioria dos milagres, mas o que a gente vê é uma palavra que tem poder, que ela tem vida e que é capaz de transformar. Então, misturando a informação, né, juntando, né, sintetizando, as pessoas não viram, a gente não viu, mas mediante ao texto, a palavra, agora a gente começa também a ser imbuído pelo poder transformador, pelo poder que opera milagres, que foi retratado aqui no livro de João. Exatamente. E eu acho que isso que você fez, João faz no seu livro, que é de utilizar palavras específicas para apresentar a sua ideia, a sua mensagem. Então, por exemplo, no seu propósito, as pessoas, ao lerem, vão crer que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, terão vida. Vida por meio de quê? Por meio da palavra, né? E é assim que João inicia falando de Jesus. Ele é a palavra. Agora nós vamos ao capítulo 1 de João. Iremos ler a partir do versículo 1. Antes de ir na leitura, eu gostaria de trazer algumas particularidades do livro de João. Então, já dissemos que ele é o último livro a ser escrito, mas ele difere das narrativas dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos nós entendemos como sendo os evangelhos semelhantes, né? Que é o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Então, existem algumas histórias que só estão no livro de João. Um exemplo disso, o milagre das bodas de Caná no casamento. Só está nesse livro. Então, muito provavelmente, João tem uma fonte própria, que ele amplia o conhecimento. Então, por ser o último livro a ser escrito, então, muito provável ele tem outras fontes que Mateus, Marcos e Lucas não tinham. Fontes orais, relatos, né, outros textos. Ele dá uma ênfase local nos acontecimentos ao longo do seu livro. Então, Jerusalém é muito presente no Evangelho de João. Algo muito interessante que pode ser o colorido peculiar da obra de João, como apresento no comentário bíblico da Nova Almeida, são as relações simultâneas. Então você tem uma relação simultânea entre Jesus e Jerusalém, entre Jesus e as festas judaicas. Você tem linguagem simbólica como água, pão, a palavra, a luz, que trazem esse colorido singular da obra de João. E há várias referências do Antigo Testamento, como pastor, ovelhas, videiros, ramos, mas também, de maneira singular, no Evangelho de João, nós temos uma natureza humana apresentada. Por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos. Ali é apresentado a natureza humana, como acontece do encontro de Jesus com a mulher samaritana, o cego, né, de nascença, o próprio milagre das bodas de Caná. Então é um livro que tem essas particularidades que faz a obra literária de João ser diferente e encantadora. Bom, vamos à leitura. Igor, você pode ler acredito que o versículo 1 até o 5, né? Nessa primeira Vamos lá. nossa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Versículo 4. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Nós temos nesse primeiro bloco do texto de João, né, que é um prólogo, nesse prólogo que introduz o livro e introduz a pessoa de Jesus, a expressão palavra. O que seria uma pessoa sem uma palavra? Então nós temos, né, a versão Nova Almeida atualizada traz a palavra verbo. No princípio era o verbo, e é uma expressão muito comum em língua portuguesa, né? No princípio era o verbo. Mas se nós atentarmos ao texto original, no grego, uma tradução mais precisa seria palavra. No princípio era a palavra. Porque o homem é introduzido como sendo a palavra? Primeira pergunta. Intrigante. E quem é essa palavra? E diz que a palavra estava com Deus. Exatamente. Então, num jogo, né, vamos dizer assim, num jogo de palavras, João utiliza a palavra para se referir a este que seria o enviado. Este que nós sabemos que é Jesus, que seria a palavra, ele é apresentado antes, né, no princípio era a palavra, com essa própria expressão no princípio, que a gente faz uma relação direta com o livro de Gênesis, né? Então, tem um comentário que eu acho interessante, que ele diz o seguinte: é a palavra que encarna os pensamentos de uma pessoa. Então, à medida que eu falo, né, o meu pensamento se encarnou na palavra. E é um jogo que João faz, pois logo nos próximos versículos ele vai dizer que essa palavra se encarna. Mas é interessante a gente pensar que essa relação que João faz com o livro de Gênesis, dizendo no princípio, ela ajuda inclusive aos leitores judeus que conhecem o Antigo Testamento, o Pentateuco, e você tem essa relação muito próxima. Então você tem no princípio era a palavra. Só que a palavra, elas são dois, porque a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era Deus. Ou seja, é uma menção direta à criação. Jesus estava presente na criação. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra, que seria a própria fala de Deus, né? E disse Deus, haja. Então, haja luz, haja firmamento. Então, as coisas são criadas por Deus por meio da palavra, mas esta palavra, que João se referindo a Jesus, ela estava presente e as coisas foram feitas por meio dessa palavra, que no caso agora é Jesus. Então, é um jogo muito bem feito, né, pelo autor do livro de João, que ele está dizendo o seguinte: esta palavra, que são dois, que também é um, né, que estava presente na criação, ela chegou até nós. Professor Sérgio, me corrija se eu estiver errado, mas como você comentou em relação a esse projeto de intertextualidade, né, que é de você pegar um texto e você fazer essas alusões, essas analogias de João capítulo 1, versículo 1 e 2, com Gênesis 1 e toda a criação, a gente vê uma conexão não somente, né, de estrutura, mas também textual. Então a gente observa um grego, né, Novo Testamento escrito em grego, que o João, ele escolhe muito bem as palavras. E quando ele coloca que a palavra, né, o Logos, estava com Deus, e o Logos era, né, no princípio era o verbo, a gente observa que esse Logos, a palavra, ela é plena, ela está num sentido de duração, de continuidade, ela tem uma certa vida em si mesmo. Então, no começo de todas as coisas, o Logos, a palavra, ela já existia. E além disso, além de ela já ter vida em si mesmo, de ela já existir, ela cria e ela estava com
né? E aí a gente tem a preposição prós em grego, que é justamente com. Significa estava próximo, estava junto, estava unido, mas ainda assim era distinto. Então a gente vê uma atribuição a essa palavra que é Jesus, divina, estava com Deus, mas ainda assim era um ser, né? Um ser distinto, um ser também criador. É interessante que nos próximos versículos, se a gente analisar, a gente vai ver que a palavra ela é atribuída a outros fatores, a vida, a luz que brilha, testemunho. Então a gente vê que isso vai se reverberar no livro de João, nos sinais que é feito por Jesus. Então essa revelação da palavra aqui nesse prólogo, e depois a gente vai ver como Jesus ele se revela para os outros. Então, assim como o professor Sérgio disse, né? Luz do mundo, as simbologias, né? O pão da vida. E é sempre em abundância. Então, se a gente vai nos milagres, nos sinais de Jesus, o primeiro milagre é em abundância. É muito. No milagre do pão, é tanto que sobra. Então, todos os milagres, ele quebra uma expectativa humana, né? É sempre algo muito a mais que a gente não compreende como isso funciona. Eu acredito, né, e que esses comentários nos ajudam a abrir-se para a complexidade do Evangelho de João. Então, nós lemos 5 versos. E olha quanto de conexões nós podemos fazer com o texto. Então, nós já mencionamos o livro de Gênesis, já mencionamos neste prólogo de outros acontecimentos do Evangelho de João, como disse o Daniel. Então, é um texto muito bem amarrado. E o que você comentou, Igor, de ser essa dualidade, né? Da palavra que está com Deus e era Deus, que também pode nos ensinar a respeito da divindade de Jesus. Perfeito. Que é Deus, mas que também estava junto do Pai. No momento da criação. Exato. E é interessante porque esse texto, o livro de João em geral, mas esse começo ele é muito importante para a teologia, né? Muitos dos debates sobre a natureza e a divindade de Cristo partem da má compreensão em relação a esses poucos versículos que nós lemos. Então, a gente tem uma característica atributiva a essa palavra, ele é Deus, né? Ele não é menos que Deus, ele é Deus. E aí o texto, né, professor Sérgio, ele vai começar a deixar isso mais claro, a partir do versículo 6. Deixar mais claro, ele vai trazer luz parece que ele vai trazer luz, ele vai explicar o porquê que ele diz que Jesus é a palavra, né? E justamente, nós temos nos próximos versículos uma relação ainda mais direta e mais próxima com a própria criação. Então você tem também um jogo de palavras com escuridão e luz. Então essa palavra, onde todas as coisas foram criadas por intermédio dele, traz luz. E é algo muito direto, muito próximo do relato de Gênesis, né? Do capítulo 1. Então, no versículo 3 nós lemos: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, o haja luz de Gênesis capítulo 1 é novamente expresso aqui na pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra. Então, o haja de Deus, que trouxe luz para iluminar o mundo, agora, por meio da palavra, o haja de Deus aqui se repete e traz luz e ilumina a humanidade, agora trazendo salvação. É interessante que a gente consegue, inclusive, fazer outras relações. Então, no livro de Salmos, capítulo 33, você tem um texto muito conhecido na qual Davi diz, por meio da palavra de Deus, né, a palavra dele, todas as coisas foram feitas. Nós podemos, inclusive, fazer uma relação muito próxima com o livro de Provérbios, que apresenta a palavra, a sabedoria, né, que é algo muito semelhante. Então,
Um leitor que é conhecedor da Torá, dos escritos, ao ler o Evangelho de João, a obra literária dele, com certeza identificará esses, como que a gente chama na teologia? Esses insights, essas referências, Alusões. essas alusões e essa intertextualidade. Bom, dado esse prólogo do prólogo, né? Agora continuando o versículo 6, nós temos dois blocos, né? Que podem se repetir aqui. Então, nós lemos do versículo 1 até o versículo 5, identificando esse Jesus que é a palavra. Nós temos um jogo de palavras, como nós já identificamos, entre luz e trevas. É algo que está presente no versículo 4. Depois você tem a presença de uma testemunha que aparece, que é João Batista. Então, você tem isso presente na estrutura desse prólogo, e ela se encerra com a escolha. Então, no versículo 12, né, nós temos ali a escolha que é realizada a partir dessa apresentação. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O versículo 12. É interessante que agora nós temos, a partir do versículo 14, um outro jogo de palavras de um bloco que também vai se repetir, em vez agora de criação, luz e trevas, de encarnação. Depois, novamente, a testemunha aparece, que é João Batista, e depois uma escolha é apresentada. Só que agora, Igor, em vez da referência ser ao livro de Gênesis, aparece uma referência ao livro do Êxodo. Olha como João esquematiza o seu livro de uma forma com que é algo tudo muito bem amarrado, é uma intencionalidade que você identifica na leitura. E essa tradução, né, ela foi tão bem feita que a gente consegue identificar isso na língua portuguesa. Uma estruturação muito bem. Na estrutura do texto, você consegue identificar isso em língua portuguesa. Em outros evangelhos, e o Igor pode falar mais disso, se faz necessário você estudar a língua original, né, o grego, tudo. E, claro, você vai ter compreensões maiores estudando o Evangelho de João no idioma grego na qual ele foi escrito, mas a própria tradução nos ajuda a identificar esses blocos, essas repetições e essa estrutura, né, bem amarrada. Então, no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, traz essa referência ao Êxodo. Mas como? Vamos identificar. Daniel, você pode ler o versículo 14? Claro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Como você identifica e correlaciona o Êxodo aqui? Pois nós podemos chegar a essa conclusão com a expressão habitou. Então veja, a palavra se faz carne, então ela encarna. Agora, ela está encarnada e habitou entre nós. Na expressão utilizada em grego, a gente pode traduzir como sendo e tabernaculou entre nós. Traduzindo agora de maneira mais direta, né? Que seria a palavra agora vive em tendas entre nós. Então, a expressão, né, se refere a isso no Antigo Vem do Testamento. hebraico, né? Mishkan ou shakan, que é habitar, residir, estabelecer. E quando a gente lê no Antigo Testamento, justamente no tabernáculo, né? Uhum, exatamente. Então, esta palavra, este verbo, que se faz carne, habita, tabernacula. Não sei se a gente pode usar essa expressão. Como é que a gente usa, Igor? Neologismo. Esse Neologismo, né? neologismo agora. Licença poética. Inventando palavras aqui. Ele está presente em uma referência direta ao tabernáculo, que era o mais próximo que o povo do Antigo Testamento podia chegar da presença de Deus. O tabernáculo, a presença dele. Agora, o próprio Deus
a própria luz dos homens. A palavra está andando no meio de nós. Então, antes a gente tinha a presença, a graça de Deus no centro de todo o arraial israelita. Ali estava a presença da glória e da graça de Deus. Mas em João, ele recupera e de alguma forma ele intensifica essa linguagem dizendo, ele não só estava lá no Antigo Testamento, mas como também agora ele habita, ele tabernacula no meio dos homens. Ele se torna, de algum modo, a expressão, a manifestação da graça divina, né? Então, é algo maravilhoso, é algo que intensifica em muito esse processo da redenção, de apresentar quem Deus é, a linguagem de Deus. E aí a gente vê justamente essa questão, não só do testemunho dos homens, mas o testemunho da própria divindade nesse processo missiológico em relação ao homem. É muito mais pessoal, né? Então é um Deus que não está distante, não é aquele Deus que a gente tá muito longe, que a gente não é escutado. Quando se faz carne e habita entre nós, é um Deus pessoal, é um Deus que eu posso conversar, é um Deus que eu posso dialogar, perguntar, é um Deus muito mais próximo da nossa realidade. Então, por que muitas vezes a gente se relaciona ou se compara muito com Jesus? Porque Jesus é algo próximo que nós temos. Temos relatos dele, temos ali a vida dele, então a gente pode falar assim, legal, o que a gente está fazendo? Estamos seguindo o exemplo de Jesus? Por que não falamos, estamos seguindo o exemplo de Deus? Porque Jesus é muito mais próximo. E aqui vai voltar para o versículo 1, né? Ele estava com Deus, a palavra, Jesus estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso é lindo. Nesse sentido, Jesus, ele é a exegese, né? Ele explica Sim. o Pai. Não somente explica o Pai, revela o Pai, mas ele também, ele possibilita, né, essa revelação do Pai. Quem queres vir ao Pai, vem a mim. Essa aproximação, né? Então, antes ele que estava no seio do Pai, junto ao Pai no alto, agora ele se revela para o testemunho. Então, olha que verdades importantes nós conseguimos extrair da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus, nesses poucos versos lidos no Evangelho de João. Então, nós temos aqui, nesse prólogo, criação, luz, trevas, encarnação. O testemunho aparece, que é o testemunho que é apresentado de João Batista, e o bloco se encerra com uma escolha. Então, no versículo do capítulo 1, versículo 16, assim como o último versículo do primeiro bloco, né, que é o versículo 12, todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, nós temos no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, este bloco desse prólogo, a gente pode resumir ele, né, como sendo a melhor apresentação de Jesus, a melhor apresentação do plano da redenção, não sei, mas uma apresentação muito especial, muito bem escrita, uma obra literária na qual a gente consegue identificar os propósitos, os objetivos, as referências. Então, João escreve uma obra muito bem contextualizada e resolvida. Há alguns teólogos, historiadores, né, esses mais críticos com relação à formação do texto bíblico, que encontrava uma desassociação. Porque no capítulo 1 de João você aparece João Batista, depois João Batista some e depois ele aparece de novo, né? Então parece que os manuscritos se perderam, né? Estava dissonante. Só que numa análise de estrutura você consegue identificar algo intencional. O João aparece como testemunha, como parte do primeiro bloco do prólogo. E depois ele aparece de novo. Só que o prólogo ele se encerra, né, no versículo 18, apresentando esta palavra. Então, no versículo 18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou.
Agora a pergunta é o seguinte: o que é que se tornou conhecido? Não é apresentado aqui, né? Parece que o texto, ele não foi concluído, né? Você tem uma reticência ali. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, tornou-se conhecido. Quem tornou-se conhecido? A palavra se tornou-se conhecido? O verbo tornou-se conhecido? E aí? Parece que João está dizendo o seguinte: você quer saber quem se tornou conhecido? Continue lendo o livro. Aí ele apresenta Jesus por meio dos sinais, que é uma estrutura muito legal que tem no livro de João, por meio das histórias, das narrativas. Você diria que é um trailer aqui? Eu diria que é um trailer. É algo para o pessoal falar assim, vou ler o livro de João. Vou ler o livro. Então, o que você o que Jesus quer tornar conhecido? O que a palavra quer tornar conhecido? Leia o livro e descubra. Então, eu acho que João aqui, ele, como um literata, né? Como um bom escritor, nos deixa aguçado para descobrir, para conhecer esta palavra. Conhecer mais sobre esse Jesus, sobre a palavra que justamente vai revelar quem o ser humano não é. Como o professor Sérgio comentou, o autor, João, ele é intencional, a partir do versículo 6, depois ele retorna no capítulo 2, em fazer esse contraste entre a palavra, que tem vida em si mesmo, que dá luz ao mundo e que permite a possibilidade de vida a esse mundo de trevas, e aí apresenta uma testemunha que é João. Mas esse João, o autor estava dizendo, ele não era a palavra, ele não era a luz verdadeira, mas ele veio para dar testemunho dessa luz que era verdadeira. Então há um jogo de contraste em evidenciar o que o ser humano não é, e o que ele pode fazer, e o que Deus é e o que ele faz. E isso deixa uma tensão já no prólogo, que vai se estender, o prólogo, né, professor Sérgio, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, que vai se estender ao longo do livro. Então, vários dos elementos que aqui foram postulados, luz, vida, testemunho, palavra, eles vão aparecer novamente nos outros capítulos. A gente pode dar spoiler aqui? Pode, né? Sim. Então, assim como o Igor disse, esses pontos é uma crescente, né? Jesus, ao decorrer do livro de João, como ele descreve, Jesus é uma crescente. Então, aos passos, então, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida. E daqui a pouco, lá no capítulo 12, no capítulo 11, capítulo 12, Jesus, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Então, parece que o livro de João é uma descoberta constante de quem é Jesus. E aí você chega no ápice da história e Jesus se autodenomina, eu sou a ressurreição e a vida. E aí foi quando ele ressuscita quem ele ama. Isso mostra muito as características e quem Jesus é. Nós podemos encontrar isso, né, na maneira como o livro vai se desdobrando, se discorrendo, as histórias que são colocadas, elas são muito intencionais. Quando nós lemos, né, de que vimos a glória do unigênito do Pai, vimos os sinais, né, João ele vai utilizar essa expressão sinal repetidamente no seu livro. Mas o que é um sinal? O sinal, você consegue identificar nos relatos, nos milagres que acontecem por meio de Jesus, né, no Evangelho de João, como sendo um sinal que mostra que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, o enviado. Então, é como se fosse eu não sei se a gente um evento que apontaria para uma relação mais profunda, para algo mais profundo, um ato simbólico, por assim dizer. Exato. É como se você enxerga quem de fato é aquilo, né? Eu não sei como que a gente vai conseguir algo ordenar isso, mas no Evangelho de João, esses sinais que são colocados apontam para o seu propósito. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo enviado. E a gente consegue identificar isso por meio desses sinais realizados. Que são 7, né? 7 sinais. Conhecidos. Como 7? Conhecidos como esses sinais que apresentam esse Jesus sendo de fato o Filho de Deus.
Só que ele está dentro de um bloco que é o bloco do ministério de Jesus público. Então o livro de João, ele vai numa crescente bem interessante. Você vai vendo Jesus realizando seus milagres publicamente. Depois, parte da metade do livro é sobre os últimos dias de Jesus. Então é como se esses sinais mencionados nesses 12 primeiros capítulos, eles chegassem no fim, né, nos últimos dias de Jesus, e você pode conectar, né, esses sinais que antecederam com o ato. Eu acho que a gente pode formular isso para ficar mais claro, né? Como que esses sinais Só, em Jesus, né? talvez colocando aqui, né, uma estrutura. Então a gente tá falando de estruturas de livros, né? O prólogo é o comecinho do livro, do 1 ao 18. Depois do livro dos sinais, do capítulo 19 até o capítulo 12. E depois a gente tem o livro da glória, que foi o livro ao qual o professor Sérgio se referiu, que é em relação aos últimos acontecimentos, a paixão de Cristo, que geralmente acontece nos últimos capítulos nos outros evangelhos. Em João já começa a acontecer aqui a partir do capítulo 13 e se estende até o capítulo 20. E o capítulo 21 é o epílogo. É maior no Evangelho de João, né? Um exemplo disso, um sinal que é identificado no Evangelho de João, né, o último, seria a ressurreição de Lázaro, sendo o sinal mais emblemático onde Jesus ressuscita o seu amigo querido Lázaro. A partir deste milagre, nós temos uma sequência que apresenta já os últimos dias finais de Jesus. E esse sinal de Jesus ressuscitando Lázaro pode ser entendido como uma referência à sua própria ressurreição. Então, os sinais eles vão se confirmar a respeito da mensagem de Jesus, a mensagem dele que é expressa no livro. Então, a fim de curiosidades aqui e deixar o nosso ouvinte querer ler o texto, né, o Evangelho de João, nós temos 7 sinais que são milagres na qual João utiliza essa palavra, um sinal, iniciando com o milagre da transformação da água e do vinho e se finalizando na ressurreição de Lázaro. Mas você também tem 7 expressões, como o eu sou, que também são utilizadas no Evangelho de João. Então é um livro que você pode identificar outras estruturas, várias outras cenas na qual faz o livro ser tão especial, e a gente consegue ali identificar essas narrativas intencionais escritas por João. E agora é algo que foi uma impressão minha ao ler o Evangelho de João, junto com a palavra vida, que é a que mais se repete no seu Evangelho, nós temos, de maneira recorrente, a expressão água se repetindo em muitas das narrativas. E no contexto de Jerusalém nesse período, Antigo Oriente, a água é sinônimo de vida. Nós estamos falando de uma região escassa, desértica, onde ter água simboliza ter vida. E João faz essa analogia entre água e vida. Ou seja, Jesus, esta palavra, este verbo, é o único que pode te dar vida. Professor Sérgio, agora para a gente finalizar com chave de ouro, nós entendemos aqui, você mencionou no início, que o livro de João ele instiga os leitores a entenderem, a lerem, a ir a fundo no texto. Quais são suas considerações finais do livro de João, desse podcast, e o que você deixa uma mensagem aqui para o nosso ouvinte? Eu poderia concluir o Evangelho de João dizendo: leia o Evangelho de João e descubra. Assim como o João fez no seu livro, né? No prólogo. Mas bem direto. Você quer saber o que se tornou conhecido? Leia o livro. Eu acredito que
uma mensagem final sobre este evangelho, da maneira como ele é escrito, com o seu propósito, é um livro que está com o objetivo de apresentar um Jesus que pode transformar vidas. Um Jesus que está perto, que habitou entre nós, que se esvaziou, que se tornou humano, que trocou o couro dos anjos pela zombaria dos homens em amor à humanidade, para que eu e você tivesse vida. Então este evangelho apresenta Jesus neste formato, numa obra artística, literária, que faz a gente refletir, diferente dos evangelhos sinóticos, que tem um gênero literário mais parecido com uma biografia, com uma crônica. O evangelho de João é uma reflexão a respeito desse Jesus, que pode nos transformar e, de fato, nos fazer ter vida e vida em abundância. Muito obrigado pela conversa de hoje, professor Sérgio, Daniel. Foi um prazer estar com vocês. E já fica o convite para todos os ouvintes, nos acompanhem nessa próxima jornada da arqueologia bíblica e da história. Até o próximo Mabcast.